Olá! Desde o início da pandemia de coronavírus, o premiado escritor Julian Fuchs refletiu em seus escritos sobre perdas, incertezas, tempo fragmentado e até mesmo esperanças. Agora, esses textos foram reunidos em Lembremos do Futuro, Crônicas do Tempo da Morte do Tempo. E o Entre Linhas conversou com ele sobre esse livro que traduz tão bem nossas sensações e angústias durante o período do confinamento. Julian, o que é a morte do tempo que está no subtítulo de Lembremos do Futuro? Desde o início da pandemia, houve um sentimento que me pareceu muito coletivo e ao mesmo tempo muito íntimo, né? Eu estava tomado por isso e percebia nas palavras dos outros como estava presente uma espécie de inchaço do presente, né? De repente, aquilo que era um passado mais recente se fazia totalmente remoto, a pandemia se fazia um presente absoluto e aparentemente inescapável. E o futuro também, nessa lógica, também se rompia, né? Se cancelava, todo o futuro parecia improvável. As pessoas falavam de um futuro que se distanciava e com o qual a gente não podia contar. Então, aquilo produzia um efeito de paralisia do tempo, de falência do tempo ou de morte do tempo. Isso está na origem das crônicas que você publicou no UOL durante a pandemia, né? Depois de eu ter escrito esse texto quase inaugural sobre a questão da falência do tempo, eu vi que a gente estava tomado por muitas outras falências, né? Que não era só do tempo, que havia uma falência do sentido, havia uma falência da linguagem, e que tudo isso era preciso referir, né? Para poder pensar esse tempo. Eu me vi justamente tentando contemplar os sentidos atribuídos à pandemia, né? Porque desde o início surgiram muitas hipóteses, né? Do que a gente estava vivenciando. Se a gente estava vivenciando um castigo divino ou um castigo ambiental, né? A Terra nos punindo pelos maus tratos, ou se aquilo era um tipo de imperativo político, emancipatório ou proibitivo, né? Essas várias versões da razão de ser, do sentido da pandemia, foram aparecendo e para mim eram sempre insuficientes, né? Não davam conta de referir uma experiência que por si mesma não tinha sentido algum, né? Essa morte massiva não tem sentido. Então era preciso, esse era o meu sentimento, buscar palavras para dizer isso que tinha algo de indizível. Falando no indizível da pandemia, logo no começo do livro, você recorda e repete uma frase que é: nunca mais escreverei uma linha. E mais à frente, por outro lado, você diz: haverá uma história para contar quando tudo isso acabar? A resposta não é o próprio livro? Justamente nesse presente interrompido e ausência de futuro, num primeiro momento eu não sabia como escreveria. E, aliás, estava tomado em circunstâncias cotidianas quase impossíveis. E nesse contexto eu falei, bom, eu ainda assim quero dizer algo, quero escrever algo. E fui buscar um convite antigo de anos antes para ser colunista do UOL, que estava ali abandonado. Eu disse, esse convite ainda está de pé, porque se tiver, agora eu escrevo, né? Para mim foi muito valioso, esse gesto foi definitivo para mim, decisivo, porque me pôs a encontrar alguma finalidade para aqueles pensamentos que não cansavam de me visitar. Ao mesmo tempo, nesse processo tinha uma percepção da vivência de um trauma, né? De um trauma coletivo. Era muito estranho sentir isso, porque o trauma é algo que a gente costuma enxergar no passado, era outro elemento dessa falência do tempo. Inclusive porque tinha matizes políticos, né? Uma necropolítica em ação simultânea à morte disseminada pela pandemia. Você identifica um certo pudor que a literatura contemporânea passou a ter em relação à morte e que se explicitou num contexto pandêmico, né? Como é que foi essa sua intuição literária dentro de uma série de crônicas sobre este sofrimento, essa angústia da pandemia? Me pus a pensar dessa história da morte dentro da própria literatura como
historicamente se matava com muito mais liberdade, né? Em obras literárias, ficcionais, né? Como Shakespeare consegue colocar nas obras dele quase que todos os personagens a morrer numa só peça, né? Quando termina uma peça de Shakespeare, você tem que recapitular quem ficou vivo disso tudo. Ao longo da história, a morte vai se fazendo muito mais detalhada na literatura, né? É um acontecimento muito importante, ele não acontece casualmente, ele é narrado com minúcia, como a gente vê, por exemplo, na morte de Madame Bovary ou na morte de Ivan Ilitch. Você tem esses autores que começam a narrar minuciosamente. E conduzindo a um presente, que eu comecei a me perguntar, será que a gente tem tido pudor de matar os nossos personagens, né? E se tem alguma relação na recusa ficcional à morte com esta recusa maior da morte que a gente tem visto, ou que a gente viu no contexto pandêmico, né? E ao mesmo tempo tem uma contrapartida disso tudo, que é a valorização da vida, que é interessante mesmo, né? A vida se tornou um valor mais inescapável, um valor mais essencial, e isso, na contraposição da necropolítica, é uma postura muito importante. Julian, depois da publicação de Lembremos do Futuro, você continuou escrevendo sua coluna no UOL e você recentemente escreveu uma coluna que gerou não apenas reações polêmicas, mas também ameaças pessoais, físicas a você. O que aconteceu? Eu escrevi uma crônica chamada Precisa-se de um Terrorista, em que a ideia de terrorista se transformava, era usada em sentido figurado para pensar os atos de 7 de setembro e, particularmente, o tratamento de grande líder que seria dado ao coração de Dom Pedro I, numa decisão estapafúrdia, né? E falando sobre isso, o meu texto foi picotado, distorcido, transformado em notícia falsa. Todas as partes em que eu dizia que propunha um ato não violento, contrário a qualquer brutalidade, a qualquer grosseria, tudo isso foi cortado. Você fala um terrorismo poético, né? Eu falava, isso, a ideia era um ato poético. Só pessoas que distorcem muito podem entender assim seu texto e pessoas que distorcem intencionalmente como aconteceu, né? Exato, né? Era talvez uma mistura de interpretação falha do texto, mas sobretudo de deslealdade na maneira de lidar com o texto, que foi transformado em notícia falsa, né? Houve, a partir disso, uma enorme grita, uma divulgação que passou pelos filhos do presidente, pelo ex-secretário de Cultura, Mário Frias, todos me atacando pesadamente e conclamando a militância a me atacar. Recebi infinidades de mensagens com um teor muito agressivo e, depois de um certo tempo, ameaças efetivas, ameaças que foram se tornando cada vez mais sérias, né? Se num primeiro momento a orientação é não reagir, depois de um tempo foi preciso reagir, me posicionar, denunciar o que estava acontecendo e trazer à tona isso, que não é só comigo, evidentemente, né? Que eu fui o alvo da vez, né? Um inimigo conveniente, naquele caso, para essas elites bolsonaristas, mas que é o que tem acontecido amplamente nesse país. É preciso se levantar para que não aconteça mais, né? Colocar a palavra aí, esclarecer que isso está acontecendo e tentar conter a brutalidade que se dissemina dessa maneira. Quando eu tinha 10 anos, eu li esse livro aqui do Luiz Fernando Veríssimo chamado As Mentiras que os Homens Contam. É uma coleção de crônicas que me fizeram gargalhar. Eu não sabia, na minha infância, que os livros podiam ser tão engraçados e, com certeza, eu me tornei leitora graças a esse livro também. E inspirada no título desse livro, eu resolvi elaborar uma lista de mentiras que os leitores contam. Porque sim, nós leitores, eu, você, somos muito mentirosos. Mentira número 1, fingir que lê livros clássicos. Dom Quixote, Grande Sertão Veredas, Ulisses ou a Bíblia. Afirmar que não julga livros pela beleza ou pela feiura da capa. Quando, na verdade, julga sim. Dizer para aquele seu amigo aspirante a escritor que você
adorou o livro dele, que você leu até o final. Negar que leu e gostou de livros constrangedores. Dizer que considera a leitura muito importante, mas considerar R$50 num livro caro demais. Afirmar que ler livros digitais é muito, mas é muito pior do que ler livros de papel, sem nunca ao menos ter tentado. Fingir que você não se preocupa com a saúde mental daquele seu amigo que tatuou uma frase do Pequeno Príncipe no próprio corpo. Dizer que você é aquele tipo de comprador de livro simplão, que você compra no sebo, que você não liga pra edição de luxo, mas nunca comprar esses clássicos de bolso maravilhosos que vendem em qualquer banca de jornal porque você acha que só porque tem capa branca, porque não tem orelhinhas, não é um livro bom de verdade. Fazer provas de literatura na escola ou no vestibular sem nunca ter lido o livro obrigatório, só ter pegado ali aquele resuminho. Fingir que você pretende devolver aquele livro que você pegou emprestado da biblioteca, quando na verdade você nunca devolveu. Em minha defesa, eu tinha apenas 10 anos. Esse crime já prescreveu. Pegar um livro emprestado com um amigo e se fazer de louco quando ele vem te cobrar, fingindo que você já vai devolver, fingindo que você já devolveu, quando na verdade você não tem intenção nenhuma de devolver esse livro pra ele. Encher a boca pra criticar as pessoas que só leem livros que são modinha, mas só ter lido livros como O Senhor dos Anéis, O Conto da Aia, O Guerra dos Tronos, que são livros velhíssimos depois do sucesso das séries de TV. Jurar que você adora ler, você só não lê mais por falta de tempo, porque a vida é muito corrida, porque não sobra espaço pra nada, mas gastar horas assistindo pessoas fazendo a dança do pinguim da Xuxa no TikTok. E aí, você já contou alguma dessas mentiras? Eu já contei algumas. A gente se vê no próximo encontro, gente. Até mais. Em Independência do Brasil, a história que não terminou, vários pesquisadores analisam o processo de autonomia do país à luz da historiografia contemporânea. Lançar Mundos no Mundo, do arquiteto e ensaísta Guilherme Wisnik, relaciona a obra de Caetano Veloso a diferentes contextos culturais e políticos brasileiros. O Passageiro é o romance de Ulrich Alexander Boschwitz, escrito em 1938 e publicado na Alemanha em 2017, sobre a contaminação da sociedade de seu país pelo nazismo. E o livro póstumo Educação Natural reúne 26 contos inéditos e manuscritos de um romance inacabado do gaúcho João Gilberto Noll, morto em 2017. Oi, hoje eu vou falar sobre o que é luto, do Renato Nogueira. É bem interessante que nesse livro ele vai falar sobre o que é luto, né, e como diversas culturas abordam o tema. E não só o luto físico, né, de perder a pessoa, mas perder um emprego, perder um relacionamento. Um título em particular que eu recomendaria é um livro do Yuval Noah Harari, que se chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E se você quer entender o ser humano, por que nós somos como nós somos, é um livro que é indispensável para qualquer pessoa. Eu indico o livro Leem, do Caio Zerbini. Se trata de uma viagem de ônibus de São Paulo até Brasília. E o narrador, o protagonista, vai tendo vários devaneios sobre a vida dele, sobre encontros, desencontros, passagens, questões existenciais, lembranças. É uma viagem bem interessante. Depois do intervalo, um bate-papo com o escritor Edir Augusto sobre o seu novo livro, Eu Já Morri. O Entre Linhas volta já. Eu Já Morri é o 8º livro do paraense Edir Augusto, que já venceu o prêmio Cameleon de melhor romance estrangeiro. O Entre Linhas conversou com o escritor sobre a forma singular de narrar 17 histórias de personagens marginalizados de Belém. Edir, da onde vem esse universo que aparece nos contos de Eu Já Morri? Eu moro no centro da cidade, lá em Belém.
E eu moro a vida inteira num prédio que fica ali no centro, né? E atrás do meu prédio havia, hoje muito incipiente, uma zona do Meretrício, porque como a cidade era portuária, os marinheiros iam para lá de folga, já navio, né? E fui crescendo e vendo situações, ouvindo situações e fazendo amizades. Então hoje, todo dia quando eu saio para trabalhar, eu converso com traficantes, pimpes, prostitutas, gente que lava carro, outro que vende chip de celular, que de conta. E eles me contam histórias fantásticas. As palavras deles são melodias de dor e também melodias assim de uma alegria que vem, né? Você cria um universo que ao mesmo tempo é altamente erótico, até mesmo pornográfico, digamos, mas ele também tem um lado de decrepitude, né? De que maneira isso traduz a sua visão do Brasil? No meu caso, e levando muito para Belém, não é? Nós somos uma cidade que está bem destruída, não é? Houve más gestões, não é? É uma cidade que tem sua luta diária. Esses personagens estão todos à beira do fim. E aí é quase que como as experiências dos contos são quase, digamos, um alento para eles, né? Quer dizer, a vida estava se encaminhando para o fim sem nada que pudesse salvar e de repente vem um gancho e como se fosse aquela última respiração que se tem, né? E eles vivem aquilo intensamente, né? Buscando recuperar algo de bom da vida, né? A gente tem um conto aqui que é o que dá título ao livro, Eu Já Morri, que de alguma maneira é deflagrado por uma cena muito parecida com o do Psica. Você poderia explicar um pouco quais são essas duas cenas e o que define um conto e um romance como forma final de uma narrativa? Foi uma coisa que aconteceu lá na região metropolitana de Belém. Uma jovem, durante um final de semana intenso, mesmo que houvesse uma governadora, mesmo que houvesse uma juíza tomando conta daquilo, ela ficou dentro de uma cela com vários outros detentos. Por causa de uma gravação de celular? Sim, e você pode imaginar o que foi. No Psica, eu precisava dessa abertura do livro, ainda não tinha. Eu só escrevo quando tenho a primeira página na cabeça, porque eu sei que ela é decisiva, né? E aí um amigo de trabalho chegou e me mostrou no celular uma cena de dois jovens fazendo sexo. Aí eu olhei e disse, e aí, o que é que tem? Essa menina mora perto da minha casa, era linda. E aí ela brigou com o namorado botou para todo mundo ver. E é uma situação tão terrível, eu considero, para a nossa sociedade. E isso é questão de mundo mesmo, né? E eu tenho uma parte de denúncia nisso, eu acho importante haver, embora me sirva como elemento para contar histórias e ir adiante. E você teve quais referências literárias, como leitor, que você também é, além de escritor, para criar essa linguagem tão veloz, tão rápida, entrecortada, que capta tão bem a oralidade das ruas? O Rubem Fonseca é um pai de todo mundo, sem dúvida alguma, né? Mas há outros escritores, não só brasileiros, mas também li muito o nosso amigo Hammett, né? Dashiell Hammett. Eu li também Bret Easton Ellis, que escreveu, entre outros livros, que virou um filme até, Psicopata Americano. Sabia que sou completamente louco? Mas eu posso te dizer também isso que é fruto de toda a minha carreira, porque eu comecei a escrever para o teatro muito cedo. E a questão dos diálogos velozes, né? Não se pode perder tempo. E há também o texto de rádio, né? Jornalismo também, não é? Agora, junte isso tudo e você vai ter uma escrita rápida, que eu fui descobrindo aos poucos. Hoje nós temos uma sociedade muito imagética, nós temos uma coleção de imagens na cabeça brutal. Então, eu não gosto de dizer coisas, de não deixar coisas para o leitor. Eu pego o leitor como cúmplice. Entende? Então, eu sei que na segunda página ele já sabe como é cada pessoa, já escuta a voz dessa pessoa, então eu misturo aqueles textos todos para dar mais velocidade e manter o leitor ali ligado.
Logo no início de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o defunto narrador, criado por Machado de Assis, afirma que o romance é uma obra difusa na qual ele, Brás Cubas, adotou a forma livre de um Sterne para tecer suas lembranças com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. No Brasil, o autor a que se refere Brás Cubas, o irlandês Laurence Sterne, é mais conhecido por ter influenciado o anárquico realismo de Machado do que por suas obras em si, que ainda são pouco lidas. Mas esse pastor anglicano, célebre em seu tempo pelos sermões que escrevia, é autor de 2 clássicos da literatura de língua inglesa, Viagem Sentimental e, sobretudo, A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy, romance em 9 partes publicadas entre 1759 e 1767. Nessa narrativa sem enredo, repleta de digressões satíricas, o protagonista conta as peripécias familiares que precederam o seu nascimento e às quais ele mesmo dá continuidade, numa sucessão vertiginosa de cenas cômicas e diálogos nonsense, incluindo diálogos do narrador com seus leitores. Para isso, lança mão de recursos tipográficos, deixa páginas em preto ou coloca reticências no lugar de diálogos e chega a dizer, com autoironia, que suprimiu um capítulo porque era demasiado bom e desequilibraria o conjunto da obra. Sterne manipula o objeto livro, intervém na materialidade da escrita para indicar a própria impossibilidade de representar uma vida. Se havia originalmente um sentido filosófico-religioso nessa quebra da ilusão ficcional, nessa sátira das pretensões de recriar e dar sentido ao mundo pela literatura, o que permanece atemporal em Tristram Shandy é uma verve humorística e metaliterária que antecipa as mais radicais experimentações do romance moderno. You want realism? Yeah. I'm a grown man talking to the camera in a womb. O Entre Linhas de hoje termina relembrando o poeta Ferreira Goulart. Vencedor do Prêmio Camões, ele nasceu em São Luís do Maranhão em 1930 e morreu no Rio de Janeiro em 2016. Goulart foi um dos fundadores do Teatro Opinião, que teve importante papel na resistência ao regime militar, e foi membro da Academia Brasileira de Letras. Dentre suas obras destacam-se Dentro da Noite Veloz e Poema Sujo. Até a semana que vem. Na minha atividade, a poesia tem um papel mais importante, é uma coisa que eu não sei nem se poesia é literatura. Eu não estou querendo aqui mistificar ninguém, nem dizer que eu sou inspirado, que não é nada disso. É só, a poesia é um fenômeno cultural, espiritual, como o outro qualquer, só que tem as suas características. Quer dizer, no meu caso, quer dizer, eu escrevo muito pouco. Agora, acabo de publicar um livro, eu levei 12 anos para publicar um livro, tem 56 poemas. Quer dizer, eu escrevo pouco. Por quê? Porque não sou eu que defino. Eu não decido, eu vou escrever. Eu decido as minhas crônicas. E essa semana eu vou escrever uma crônica sobre tal assunto. Mas eu não posso dizer, essa semana eu vou escrever um poema.